Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santiago TV, www.altv.com.br. Conosco hoje o endocrinologista Dr. Fadlo Frage, a psicóloga clínica Lúcia Giger, a nefrologista Carmen Tazano e a doutora Lúcia Kerr, que é comendadora da ultrassonografia brasileira. Doutora Carmen, Dia Mundial do Rim, nós comemoramos há poucos dias aí, semana passada. Isso, dia 12 de março. Dia 12 de março, Dia Mundial do Rim, para lançar a campanha para rins saudáveis. Objetivo atingido? Sim, ficamos muito satisfeitos. O Dia Mundial do Rim é comemorado desde 2006. É a segunda quinta-feira do mês de março, então a data é variável. E no Brasil é coordenado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. E a nossa orientação nesse dia é que se façam mutirões pelo Brasil inteiro, onde foram realizadas medidas de PA, aconselhamento, educação da população, com distribuição de checklist das pessoas com maior risco da doença. E, para chamar a atenção, a gente tem um projeto que a gente chama de Ilumine, que é iluminar monumentos públicos de vermelho e azul. E este ano nós iluminamos o Cristo Redentor aqui em São Paulo, vários monumentos com o movimento às bandeiras, o obelisco, os arcos, mas no Brasil inteiro, o elevador Lacerda, ponte em Aracaju, e tivemos uma participação do Rio Grande do Sul, dos jogadores de futebol, do Grêmio e do Inter, né, os colorados e os gremistas, que são azuis, e nós iluminamos o Beira-Rio de azul e vermelho. Então, ficou muito bonito, teve uma grande visualização e a nossa ideia é atingir o maior número possível de pessoas para conscientizar quanto à necessidade do autocuidado, tanto no diabetes como na hipertensão, que são os dois principais fatores de risco, como as pessoas também começarem a ter bons hábitos, né, como evitar o tabagismo, ter uma alimentação saudável, prática de esportes. E, para lembrar a ingesta de água, nós fizemos uma distribuição de 10 mil garrafinhas de água na Avenida Paulista. Doutora Carmen, tem que... Como é que é o termo? Que eu tenho que incentivar as pessoas a beber água? Sim, principalmente Eu idosos brinquei com o que não Dr. sentem Fadlo sede. sobre dietas, se a pergunta estava aqui, mas tem que... Bom, idoso é outro panorama, mas tem que incentivar as pessoas a beber água? Sim, para se manterem Parece hidratadas. primário. Pois é. Tem Mas muitas com o passar coisas. dos anos, a gente vai perdendo o nosso sentido da sede. Quanto mais idoso é a pessoa, menos ela sente a necessidade da água, ainda que o organismo esteja gritando por ela. Sim. Então, é preciso realmente educar. Educar, lembrar, porque o idoso ele tem uma redução tanto do apetite como da ingesta hídrica. Por isso que, às vezes, no verão, quando tem temperaturas muito altas, muitos idosos acabam desidratando. E a desidratação pode levar a um prejuízo da função renal, né? Inclusive uma insuficiência renal aguda. Algo acrescentado? Não, eu acho que está 100%. Então vamos beber água, né? Porque além de tudo é um gesto simbólico. Saúde. Água é saúde. Antes que eu converse exatamente com a doutora Lucy Kerr e com a Lúcia Giger, doutor Fadlo, Patrícia de Belo Horizonte, tomar água quente emagrece, elimina gordura? Ah, de jeito nenhum. É. Tomar água quente, você vai ter uma gastrite, entendeu? Esse negócio que água quente na sua pia dissolve a gordura, não tem nada a ver com aqui dentro. Aqui dentro não tem nada, essa é outra coisa. Água quente é bom para tirar a gordura da pia, né? Sim. É por isso que eles perguntam isso, mas não tem nada a ver, não. Peterson, de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, quais são os possíveis sintomas que o diabetes gera numa pessoa de 35 anos? O xixi fica fedido? Sede de água depois que ingere açúcar? Sempre ouvi falar sobre isso, é o Peterson, de Jaraguá do Sul. O Peterson, é o seguinte, os sintomas clássicos do diabetes, quando está descontrolado, é exatamente isso. Tomar muita sede, urina muito. Então você nem consegue beber o que você está conseguindo perder. Perda de peso, não é? Às vezes infecções frequentes,
Basicamente é isso. Agora, o grande problema é que esta fase do diabetes é uma fase, vamos dizer, em pequena quantidade. A grande maioria das pessoas com diabetes tem essa doença, não sabe que tem essa doença, porque para produzir esses sintomas, você tem que estar com glicemias acima de 300, 400. Agora, a maioria, a grande massa estimada, vamos dizer, o mesmo número de pessoas que sabem que tem a doença, o mesmo número tem a doença e não sabe, porque elas ficam, essas glicemias são, vamos dizer, de jejum, elas vão de 120, 130 e ficam aí. Produzem em 6, 7 anos, sem tratamento, elas produzem complicações graves. Nesse índice que o senhor falou, tem algum índice que já... Opa, hoje tem um termo pré-diabético. Então, até 99 é considerado normal de glicemia de jejum. De 100 até 125 já chama de pré-diabetes. Hoje em dia mudou-se essa terminologia, porque eu falo, bom, mas o senhor está falando que eu sou pré, então não sou. Não, você é. Não, o senhor disse que eu sou pré. Tem aquelas conversas que... não é? Então, você tem acima de 100 até 125, você tem o início da doença de diabetes, tem que tratar. Acima de 126, já é uma doença considerada aberta. Né? Nós estamos falando de glicemia de jejum. Né? Sim. A glicemia de jejum hoje está sendo apoiada por um outro exame, que é a hemoglobina glicada, que é a média das glicemias dos últimos 90 dias. Então, isso é mais preciso ainda. Né? Então, tem os valores corretos. O importante é que você aproveitar essa oportunidade, que eu acho importante, que você que é parente diabético, você que é obeso, você que é hipertenso, você que é da terceira idade, você que foi mãe, deu à luz a criança com 4 quilos ou mais, faça seus exames periódicos. O diabetes, nessa fase inicial, você possivelmente tem a doença e não sabe que tem. Então, faça o exame periódico. As mulheres, elas vão sempre no médico. Uma vez por ano, vai lá no ginecologista. O ginecologista hoje foi um clínico de prevenção. Muito importante. Só que o homem brasileiro, ele não faz prevenção da saúde. Ele faz outra prevenção, que é o automóvel, né? Sim. Para viajar, trocar óleo, não sei o quê, ver um barulhinho, ele vai logo no mecânico. Mas quantas vezes o machão foi no médico? Não, fica 10 anos sem ir. Entendeu? A hora que vai, já está complicado. O senhor não está falando isso pela minha ficha lá no seu consultório, não, né? Não falei nada. Estou falando que é a média dos brasileiros. Doutora Lúcia Giger. Doutora Lúcia, vamos falar sobre o programa Despertar da Mulher. Eu gostaria que a senhora desse mais detalhes do que é esse programa. Sim. O programa Despertar da Mulher tem um sentido de trazer a potência do feminino novamente. Né? Nós, mulheres, estamos acumulando diversas atividades e responsabilidades. E o que acontece? A gente esquece de uma força poderosa, né? Aquela força do fazer, aquela força do acolhimento e uma força da intuição também. Né? Então, esse poder de acolher o outro, de poder trazer, né, de diversas formas, assim como estávamos conversando sobre o cozinhar, né? Uma delas, relembrar, né, essas atividades que a mulher pode trazer. Ela anda muito triste, muito solitária, apesar de tantas coisas, de filhos e ser executiva e resolver coisas de todos os níveis, mas e dentro dela, né? Esse coração, essa força. E a mulher hoje ela pode dar um embasamento para muitas questões da família. E a família se sente muito perdida se não tem essa força da mulher. É nesse Doutora Lúcia, sentido. eu posso dizer que a competitividade, homem e mulher, levou a esse panorama que a senhora descreve, que tem que haver até uma regressão, não na competitividade, mas no desempenho dos papéis? Exatamente. Não quer dizer que você olhar para a sensibilidade da mulher vai tirar dela a força. Né? Essa competitividade, o que aconteceu? Ela criou uma masculinidade dentro dela. Ela usou a força do masculino e se distanciou do poder dela. Então, ela está no mercado. Eu participei desse mercado corporativo na área de TI, há muitos anos atrás, e senti isso na própria pele.
Realmente é isso, a gente precisa ter esse masculino, só que não perder a nossa força também. Então, sem dúvida nenhuma, isso fez com que ela perdesse o caminho, esse rumo e essa força que ela tem. Doutora Lucy Kerr, método tríplice pode substituir exames de toque. Esse contestado exame de toque, contestado para uns, indicado para outro, venerado por outros. Bom, na verdade, eu acho Esse que o exame de toque seria toque de mamas, é isso? Não. O exame tríplice seriam 3 exames aplicados concomitantemente, interpretados concomitantemente pelo mesmo médico que está realizando o exame, o que traz uma enorme vantagem. O primeiro método, a ultrassonografia, avalia a morfologia através do princípio físico da ultrassonografia. O princípio acústico delineia as interfaces, analisa se tem anomalias. O segundo método seria o estudo Doppler, que avalia a vascularização, identifica se tem, nessas áreas identificadas pela ultrassonografia, alguma área de foco anormal de vascularização. E o terceiro, muito importante, que é novo, um método recente, que é a elastografia, que está tendo um impulso tremendo, inclusive nós estamos fazendo agora, hoje, embarcando, para ter uma atualização nessa área, porque é realmente com muita novidade. Ele avalia a consistência dos órgãos e tecidos. E há muitos anos a medicina utiliza a palpação para identificar se um tecido está doente ou saudável, se tem alguma área endurecida, que pode ser um câncer, um tumor, ou se ela está amolecida, como, por exemplo, num abscesso, numa inflamação. Então, isso já é utilizado milenarmente e funciona, só que nós não tínhamos um método de imagem que desse essa informação, que é uma informação nova. Agora, no exame tríplice da próstata, nós avaliamos não apenas aquela face posterior que o toque do médico atinge, mas nós conseguimos examinar toda a profundidade do tecido prostático, as laterais, o ápice, a base, todas as regiões que têm muitos tumores. E nós aumentamos tremendamente a nossa acuidade diagnóstica procedendo dessa forma. Então, não somente ele é indicado para o exame de próstata, como nas 2 outras áreas onde o método encontra muita facilidade e os tumores são muito frequentes, que é a mama e a tireoide. A senhora descreve aí um tratamento que eu como leigo, eu fico imaginando o acesso das pessoas a esse tratamento. Eu acho que é um pouco difícil de... Pois é. Estou falando o cenário brasileiro, né? Pois é, eu estou assim, meio chateada, Zancopé, justamente porque dentro da nossa área de ultrassonografia, eu já estou fazendo a elastografia há 5 anos e não vejo os colegas entrando nesta área e tenho surpreendido médicos recebendo o meu laudo que não sabem interpretá-lo. Entendeu? Justamente porque não tem outros colegas que estão fazendo. E ela está explodindo no exterior. Para você ter uma noção, meu congresso vai ter um curso de atualização, pré-congresso, que é só sobre elastografia. Só. Então, aí você vê a importância do método. E todas as empresas que inicialmente não tinham entrado nessa área, agora estão entrando. E no entretanto, aqui eu diria que está bem atrasado. Eles ficam esperando que o procedimento seja pago pelo SUS, ou seja, pago entre na tabela, mas não funciona assim. Os processos evolutivos, eles acontecem quando nós temos o sonho, quando nós temos o desejo, quando nós temos... Sempre o aspecto filosofal ocorre antes, como na libertação dos escravos, primeiro vieram as pessoas que falaram que isso é necessário. Então, primeiro você tem que criar o sonho para depois criar a realidade. Certo? Então, eu acho que é isso que está faltando. A senhora, aliás, o doutor Fadlo, a doutora Lúcia, a doutora Carmen, todas se referiram à prevenção. Prevenção no Brasil, eu acho que a não ser a prevenção que o doutor Fadlo se referiu, né? Fazer a prevenção
automotiva, né? Automotiva. Isso tem muito a ver com isso, porque, por incrível que pareça, bom, esse método não é um método de tratamento, é um método de diagnóstico, sim, primeiro. Sim. É muito importante o diagnóstico preciso para se evitar cirurgias, para se evitar coisas e procedimentos que não são necessários, às vezes com risco, né? E eu queria chegar no ponto que, pasme você, uma grande parte dos homens, a partir dos 50 anos, que deveriam fazer seus exames preventivos de câncer de próstata, como a mulher vai fazer seu exame preventivo de câncer de útero, não vai, porque vai ter que fazer um toque retal. Não é? Isso é um absurdo, né? Um negócio assim que não tem cabimento. Então, às vezes, o sujeito, não sei a porcentagem, mas o indivíduo acaba tendo um câncer de próstata, morre do câncer, mas porque não quis fazer um exame preventivo que poderia ter diagnosticado antes. E o que a doutora Lucy está dizendo exatamente é um diagnóstico precoce com uma nova tecnologia, que é a elastografia. Mas, doutora, a grande verdade é uma só. Os conhecimentos, a grande maioria dos médicos, e principalmente os que vão se ingressando agora na profissão, ela é muito devagar e diria para a senhora que, infelizmente, nós estamos formando médicos sem condição. Isso não importa as condições, né, para o nosso governo, que importam meios médicos, que são semi-enfermeiros, que vêm de Cuba para fazer besteira aqui no Brasil. É claro, evidentemente, isso existe uma outra conotação econômica política, não é exatamente a saúde, mas isso não vem aqui para a gente discutir. O fato é o seguinte, que às vezes a evolução da medicina, ela fica numa minoria, ela não vai para a grande massa. Infelizmente, essa é a verdade. Por isso que às vezes se estranham a um processo, às vezes até revolucionário, não ter uma... Eu queria fazer uma parte. Existe dentro do SUS uma aprovação da elastografia hepática, porque isso interessava e interessa muito a ele, porque reduz as biópsias, principalmente no acompanhamento dos pacientes com hepatite C, que eles precisam definir quem vai receber a droga, quem não vai, porque está evoluindo para fibrose hepática, e antes era um procedimento cirúrgico, riscos de sangramento, de infecções, muitas vezes necessidade de hospitalização, não tinha possibilidade de fazer no consultório. Então, esse procedimento era demorado, mais complicado e mais caro do que fazer uma elastografia hepática. Então, interessou muito ao SUS a aprovação. E já existe uma portaria de 2 anos atrás que aprova a elastografia como método para avaliação da fibrose hepática. Mas ela tem muitas outras aplicações que deveriam ser incluídas, como no rastreamento de tumores, né? De tireoide, de mama, de próstata, de fígado, de tudo isso que a gente pode utilizar com praticidade. Eu continuo achando que a gente deve mirar alto para conseguir atingir, pelo menos aqui, entendeu? Se a gente mirar baixo, a gente não vai. Perfeito, né? Doutora Lúcia. Doutora, cadê a pergunta para a doutora Carmen aqui? Me perdi aqui. Né? Mas já eu acho. Doutora Lúcia, se as pessoas conversassem mais e se conhecessem melhor, será que os tratamentos psicológicos e psiquiátricos seriam tão necessários? Pergunta da Vilma de Santana. Vilma Santana da Cachoeirinha. Vilma, eu diria para você que sim, as pessoas precisam dialogar, as pessoas precisam se encontrar e poder ter aquele tempo para poder trocar as experiências. O que acontece hoje, as pessoas estão sempre no celular, elas mandam mensagens curtinhas, tudo é feito por e-mail. Então, aquele lugar da conversa, daquele encontro, da confiança em poder se dizer, em poder dizer aquilo que está sentindo. As pessoas perderam muito isso. Então, a possibilidade de que a atuação do psicólogo e do psiquiatra, ela
realmente não é necessária se a vivência das pessoas trouxessem saúde nas relações. E eu só gostaria de acrescentar mais um pouco. A gente está falando aqui de saúde, de problemas, né? Então, aí está a base de tudo, são as relações das pessoas saudáveis, né? Os psicólogos, psiquiatras apoiam onde as pessoas podem ali se colocarem e terem um acolhimento onde nas relações do dia a dia não conseguem. E isso vai distanciando a pessoa da família, dos amigos, e a saúde, o desequilíbrio emocional é que muito possivelmente vai criar necessidade de alimentação, falta de cuidado por si mesmo e as doenças começam a aparecer. Doutora Carmen, uma pessoa que perde um rim, o outro passa a fazer a função dos dois, é o Jonas da Praia Grande que pergunta a senhora. Quando a pessoa perde um rim, ela pode ter uma vida normal, não tem nenhum prejuízo. Normalmente o rim que fica, ele acaba aumentando um pouco de tamanho, que a gente chama de vicariância, e suprindo a função do rim que está faltando. Então, algumas pessoas podem nascer com apenas um rim, outras pessoas, às vezes, têm que retirar o rim por uma condição, por exemplo, um câncer de rim, ficar com um rim só. Lembrar que existem pessoas que doam o rim, então ela fica com o rim e doa o rim para uma outra pessoa que recebe e também fica com um rim só. Atualmente, muita gente está perguntando até por conta do caso do Pelé, que tinha um único rim e teve uma complicação e ele acabou evoluindo com uma insuficiência renal aguda, que é uma perda temporária de função. Ele passou por um tratamento na época e recuperou totalmente a função. Então, as pessoas que têm um rim único, elas têm que tomar o mesmo cuidado que as pessoas que têm os dois rins, né? Beber água, não utilizar drogas sem orientação médica, porque algumas drogas e algumas dietas elas podem levar a um prejuízo da função. E, se for de algum grupo de risco, tomar também os cuidados que qualquer outra pessoa deve tomar, além de fazer os exames, né? Como já foi falado aqui, da prevenção e, na verdade, a detecção precoce. Se eu detectar precocemente uma perda funcional, seja através da dosagem de creatinina ou do exame de urina 1, eu posso me cuidar, me tratar, fazer dieta, tomar medicação e evitar ou retardar a progressão para um tratamento de terapia renal substitutiva. Perfeito. No nosso Gente que Fala agora, contato com o Dr. Nelson Letísio, que é cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Dr. Letísio, em recente entrevista, Xuxa contou sobre um problema que teve em uma cirurgia plástica há 14 anos. Segundo a apresentadora, o cirurgião retirou gordura da barriga e colocou nas nádegas, né? Mas aí resultou em fibrose. Está correto, doutor Letísio? Olha, João Copé, isso pode acontecer sim, entende? Porque vai depender muito do grau de agressividade que foi utilizado para fazer a lipoaspiração, a retirada da gordura. Porque, veja, você tem uma camada gordurosa que vai da pele até o músculo. E você precisa respeitar uma camada próxima à pele, que é a camada areolar, que você não deve agredir muito, entende? Então, você tem um limite mínimo que você deve deixar preservado de gordura abaixo da pele, ou seja, no subcutâneo. Porque se você faz muita lipoescultura, muita lipoaspiração nesta área, principalmente do abdômen, para deixar bem sequinho, bem aquela barriga bem chapadinha, você pode correr o risco de ter uma fibrose muito acentuada, porque a pele quase que adere ao músculo. Então você tem um tecido muito delgado, e esse tecido delgado forma fibrose. E essa fibrose realmente é dolorida. Agora, se for isso, ou é muito difícil você ter área de fibrose em enxertia de gorduras, principalmente como nádega. A menos que você queira fazer um volume muito grande num local só, você pode ter uma reabsorção muito grande e causar fibrose nesse local também. Precisa avaliar um pouco cada caso. É difícil generalizar, mas basicamente é mais ou menos isso.
Tísio, é possível reverter esse processo? Ou nova cirurgia? Na área de fibrose acentuada do abdômen é meio complicado, mas o que a gente costuma fazer quando a gente vê esses casos? Porque muitas vezes você tem áreas deprimidas e áreas um pouco salientes. Então, nas áreas deprimidas, você tenta obter gordura de culote, de joelho, de interna de coxa, de alguma área assim, e fazer bem, com bastante cuidado, com cânulas bem fininhas, cânulas de face, que a gente faz muita liposcultura facial. Você vai injetando essa gordura, às vezes faz 1, 2, 3 sessões que você vai conseguindo regenerar o tecido. É o mesmo princípio que a gente usa para reconstrução de mamas pós-câncer, porque você às vezes coloca uma prótese e a prótese fica colocada numa região, e a região ao redor que foi esvaziada, ela fica deprimida, ela fica, depois da irradiação, no tecido irradiado, tudo, ele fica com um aspecto diferente. Então você vai fazendo enxertias de gorduras seriadas, que a gente fala, coloca 1, 2, 3 vezes, uma vez a cada 3 meses, 2 meses, 4 meses. Então você vai regenerando o tecido, porque a gordura tem célula-tronco mesenquimal no seu conteúdo. O tecido gorduroso é 1 a cada 100 células gordurosas, você tem uma célula tronco mesenquimal. Então essa célula mesenquimal que vai fazer a regeneração tecidual. Tanto é que você usa a gordura para regenerar escara de decúbito, uma série de coisas. Então a gordura é muito bom para regenerar tecido lesado. Agradeço ao Dr. Nelson Letísio a sua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Dr. Letísio, uma boa tarde. Boa tarde, saúde e paz, Ancopé. Posso acrescentar uma coisinha sobre esse assunto? Foi muito popular entre os cirurgiões plásticos colocar gordura na mama para aumentar o volume. E, geralmente, o que se observava era uma necrose muito profunda dessa gordura, formação inicialmente de áreas líquidas, depois sólidas, com fibrose, com calcificação, inclusive dificultando posteriormente o diagnóstico diferencial entre um tumor ou somente uma sequela da gordura, quer dizer, uma complicação da cirurgia. Tá? Dr. Fado? Bom, meu comentário, na realidade, não é sobre esse tipo de cirurgia, o doutor já falou, toda cirurgia tem seu risco, e o que eu acho que a mulher tem que pôr na balança é o seguinte: o risco de cirurgia, o risco das complicações com o benefício que vai obter. As lipoaspirações, de uma forma geral, eu estou falando com 40 anos de observação de obesos na minha profissão de endocrinologista. São, para mim, um fracasso, porque as pessoas se submetem a uma cirurgia de 3, 4 horas, tiram aí 2, 3 quilos, que não são quilos de gordura só, que são líquidos, etc., que poderiam ter feito uma dieta, se quisessem fazer, em 15 dias ou 20 dias, um mês, teria retirado essa gordura através de um processo menos traumático. Então, aí, depois de 6 meses, recupera, obviamente, porque volta a comer errado, recupera esses 3, 4 quilos, e às vezes no local fica às vezes um aspecto até não adequado, com a sequela de cicatriz. Então eu acho que, como tudo na vida, tem que ver o equilíbrio entre o risco e o benefício. Dr. Fadlo, tem 2 perguntas. Uma da Maria Neide de Madureira, no Rio de Janeiro, e a Nancy da Lapa, aqui em São Paulo. A Nancy pergunta qual o melhor adoçante para pessoas com diabetes, e a Maria Neide de Madureira, no Rio: o açúcar mascavo e os adoçantes podem substituir o açúcar comum? Qual a diferença de sacarina e do aspartame para o diabético? Bom, na realidade, a tendência hoje dos adoçantes, nenhum ele é prejudicial, exceto os indivíduos que, por exemplo, que são hipertensos e o ciclamato de sódio consumem em quantidades muito grandes. Agora, a tendência hoje dos adoçantes é para aqueles que têm matéria-prima natural, a estévia ou a sucralose, com a sucralose que vem, evidentemente, do próprio sacarose. Eles modificaram a molécula e botaram lá um radical cloro, e ele não,
A enzima que, vamos dizer, faz a quebra da sacarose em 2-glicose, ele não consegue, ela passa direto. Então, na realidade, a sucralose é o próprio açúcar modificado. Então, para as pessoas em geral, não há problema nenhum, não só para os diabéticos, inclusive para a gestante, não há problema a ingestão desse tipo de adoçantes. A segunda, açúcar mascavo. Açúcar mascavo, gente, é uma confusão, vocês não devem consumir. Nós que somos do interior, né, que sabem, lá da região de Araraquara, onde tem bastante usina de açúcar, vocês não sabem, o açúcar mascavo é o açúcar antes de ficar refinado. Entendeu? Então não é que é o próprio açúcar. Então as pessoas não entendem, acham que é antes dele ficar bonitinho. Isso, exatamente, é o próprio açúcar. Antes da maquiagem. Na verdade, você tem que colocar até quantidades maiores. Então a pessoa, às vezes, quando usa açúcar mascavo, como ele não adoça tanto quanto o refinado, aumenta o consumo. Sim. Então as pessoas acham que é um açúcar orgânico, um açúcar, sei lá, alguma coisa assim, mas não tem nada disso. É o próprio açúcar. Doutora Carmen, 18 mil brasileiros precisam de transplante de rim? Essa é a nossa lista de espera para transplante, né? Seja doador vivo ou falecido. Na verdade, essa lista ela é grande, mas hoje nós temos 100 mil pacientes em programa de diálise no Brasil. O Brasil é um dos 5 países que mais faz diálise no mundo e é o segundo país a fazer transplantes. Hoje nós fazemos por volta de 5.500 transplantes anuais e nós poderíamos ter até um número maior, né, de pacientes beneficiados, mas, infelizmente, naqueles pacientes que estão em fila aguardando por um rim de doador falecido, nós ainda temos muita dificuldade. Na verdade, temos 3 dificuldades. Uma para identificar os possíveis doadores, né? Outro, de manter esse doador enquanto se procura a família para ver se há a intenção de doar o órgão, isso por questões de infraestrutura local, né, das unidades hospitalares, e uma parte destas pessoas, esses possíveis doadores, quando identificados e mantidos, quando você vai falar com a família, uma parte, cerca de metade, acaba não fazendo a doação, não faz a autorização. Vilmar de Perus, a propósito, pergunta qual é o tempo de média que um paciente espera? É muito variável, né? Hoje, assim, se a pessoa tempo tem médio? Sim, mais ou menos uns 3 anos, porque vai depender de todos esses itens que a senhora da sorologia, da compatibilidade do órgão. Mais nada, doutora Carmen. Eu agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Eu que agradeço o convite, obrigada. Doutora Lucy, grato. A senhora viaja hoje, é isso? Viajo hoje, 7h30 hoje. Uma boa viagem, um bom retorno. Espero que possa participar outras vezes do nosso Gente que Fala. Tá, ok. Doutora Lúcia, espero ter atendido aí a expectativa dentro do nosso Gente que Fala. Grato por ter vindo. Eu agradeço o convite e convido a todos, né, que olhem para a sua própria natureza, é a base da nossa saúde. Doutor Fádulo, hoje, 3h da tarde, na Rádio Trianon. Doutor Fádulo Frage. 4 horas, desculpa. Hoje, 16 horas. Mas eu gostaria de parabenizar você e o programa Gente que Fala. Trazer saúde, informação de saúde, né? Porque a gente só vê aqui, hoje em dia, só futebol, agora é corrupção, Petrobras, etc. Né? Superou o futebol. Superou o futebol. Mas parabéns, saúde nós precisamos muito. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benem, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.